Olá, hoje são 6 de outubro de 2016, quinta-feira. São 10 da noite e eu tô voltando de um ensaio da Casa de Bernarda Alba. Foi um bom ensaio, agora a gente tem a peça toda montada. E olha que a gente já estreou, né? A gente já apresentou, mas o último ato, ele havia sido assim, concluído, levantado, né, como a gente disse, levantou a cena, o ato no domingo e já estreou, apresentou na quarta, sabe assim? Então estava muito inseguro, o elenco estava inseguro, todo mundo errou fala em algum momento, aquela coisa, né? E aí agora nós estamos ensaiando novamente, voltamos a ensaiar para uma curtíssima temporada. Um dia nós apresentaremos na UNB, outra quarta-feira, e uma sexta e sábado no Instituto Cervantes, aqui em Brasília, né? Então serão 2 dias apenas e esperamos fazer alguma bilheteria, né? É isso, mas também tem a ver mais com a oportunidade, aproveitar a oportunidade e amadurecer mais o trabalho, né? Não sei se vai ser levado adiante depois ou não, enfim. Mas foi muito bacana, o elenco se entrosou muito bem, eu acho, né, na minha opinião, e ficou muito interessante. O professor da literatura que chamou esse projeto é muito apaixonado por teatro, então ele, né, gosta incrivelmente, e aí eu acho contagiante, porque eu confesso que às vezes, começa e tal, se eu já estiver apaixonada pela peça, se eu já for, e geralmente eu sou apaixonada por Grécia, né? Então assim, tragédia grega ou as atualizações, né? Medéia agora atual, Medéia material, né? Do Heine Miller. Ok, nossa, eu já amo né? A priori, eu já, nossa. Agora, outras peças e tal, eu tô ali, se eu disser assim, eu tô disponível, mas é como se internamente, na primeira semana, eu tivesse uma coisa meio ranzinza, assim, sabe? Eu tô ali, mas tô meio assim, né? E agora, esse professor, que é um amigo também, ele é tão apaixonado, o entusiasmo dele é tão grande que ele me contagia. Aí eu fico assim, impressionada com ele, e daí da minha admiração por essa paixão dele, eu me apaixono também pelo trabalho inteiro, sabe? Até quando eu tô até pregando martelo, batendo prego, eu tô lá, porque enfim, fui contagiada, né? Fui contagiada. E é engraçado porque, pensando agora, isso me ocorreu agora, é uma atualização de um fenômeno que eu vivia desde a minha infância e adolescência, que era assim, do apaixonamento pela disciplina, dependendo muito do professor ou da professora, né? Então, aqueles professores que eram muito apaixonados pela sua matéria, que davam a aula muito entusiasmados, geralmente eu me apaixonava também pela disciplina, e aí eu era excelente, assim, tirava 10, 9, 10. Incrível. E por uma empatia com aquele professor, mas aquilo facilitava, ou seja, criava uma ponte emocional a partir da qual eu me abria muito, me disponibilizava muito para aquela disciplina, para aquele conteúdo, e aí eu aprendia muito facilmente, muito rapidamente, muito facilmente, e passava a gostar e via a beleza da coisa, Em certa medida, eu acho que o professor ou a professora, né, o docente, o mestre, ele deveria ter um pouco esse perfil, nesse traço. Não é o animador de festa, tá? Não é a minha crítica, eu tenho uma crítica seríssima a essa noção hoje que se tem. Professor tem que ser como se fosse um animador de festa, professor de cursinho, tem que ficar inventando coisa, musiquinha, chamar a atenção dos alunos, agradar os alunos. Não é isso. Eu acho que você não tem que agradar aluno, não. Assim, estudante, não. É um trabalho das duas partes, e o estudante tem que ter clareza que ele está ali para trabalhar também, tem que fazer a parte dele também. Tá? Agora, quando o professor é muito apaixonado pelo que ele ensina, pelo conteúdo, por aquela área de conhecimento, essa paixão transparece.
E não é ele tentando agradar o aluno, é justamente no momento em que ele está focado e concentrado naquele conteúdo que o apaixona. E a gente percebe essa paixão. E aí, gente, a gente se apaixona junto, né? É muito mágico. Parece, realmente tem um lado que é, assim, insuperável. É uma coisa inimitável, sabe? Assim, não tem como você forjar isso. E aí né, a gente ensaiando, aí acabou agora, vim trazer uma amiga que tá no elenco com a filhinha pequena, né? A filha tava lá esperando também terminar o ensaio. Perdão, aí eu dou carona. Aí eu venho a um bairro ao lado do meu, né? Aí eu venho, deixo. E aí agora eu vou pra casa. Aí chegar em casa, cuida lá das coisas, cuida das cachorras. Minha vontade era chegar e dar um passeio com as cachorras. Só que aí eu chego, aí eu tenho que limpar o jornalzinho. Aí dependendo de como dá essa dinâmica, se demora, se não demora. Aí eu confesso que eu perco a coragem, porque eu lá no ensaio, na segunda parte do ensaio, eu já estava bocejando loucamente, louca de sono. E tem muita coisa para fazer, né, gente? Muita coisa para ler, muita coisa para ler. Mas ai, nossa, eu tô assim me sentindo devedora, sabe? Queria tanto dar o passeio com as cachorrinhas todo dia. Elas ficam tão felizes quando eu faço isso, quando elas passeiam. Que nem criança, né, gente? É igualzinho criança. Ai, aquela novidade, elas ficam, chegam, não cabem em si, sabe? Muito fofo. Aí, bom, hoje também tive reunião de um grupo de pesquisa. Aí 1 milhão de atividades e tarefas para fazer e eu desesperada, assim, nossa, não dou conta, como não... E o resto, e a vida, como é que fica? Aí, mas assim, eu tomei uma decisão e isso não foi nem muito pensado, assim, refletido não, eu vinha estressada, ansiosa, desesperada, e de alguma maneira eu fui elaborando, formulando, não sei. Chegou um momento em que eu decidi o seguinte: não adianta, né, agregar mais um sofrimento, que é o sofrimento do porque eu sei que eu estou sobrecarregada. Não. Então eu decidi que eu respiro fundo e vou fazendo, né? Respiro fundo e vou fazendo, respiro fundo e vou fazendo. Porque é, inclusive, uma maneira de otimizar minha energia, né? Porque eu assumi os compromissos. Então não adianta me descabelar, arrancar os cabelos, ficar falando, entendeu? Não adianta ficar criando uma cena, um evento em torno disso. Ou porque é muito simples. Ou eu abandono as coisas, entendeu? Ou eu faço o que eu mesma me propus fazer. Porque ninguém me obrigou, fui eu que quis. Então, sabe, de alguma maneira isso foi amadurecendo inconscientemente em mim, mas aí até que desembocou nesse insight, assim, né, nessa sacação. E eu tô vivendo isso já faz algumas semanas, assim, tipo, ok e tal, é muita coisa, mas não vou reclamar, não vou, é só uma constatação. Mas aí como é que eu faço então? E aí tô aprendendo a fazer escolhas também mais objetivamente. Então vou dar um exemplo bobo, né? Esse fim de semana passado eu ia trabalhar à noite, isso já estava acordado, acertado a tempos, apresentar um show. E à tarde tinha formação feminista, tá? Aí até a sexta-feira, aquela pauleira e tal, cheguei em casa tarde, não sei o quê. Aí eu decidi, eu falei, bom, amanhã, sábado, eu só vou ter amanhã livre. Eu só tenho a parte da manhã livre do sábado. Então eu não vou fazer faxina na casa. Eu não vou entrar numa de fazer faxina na casa, querer limpar a casa e tal. Porque também, senão, não adianta nem eu ir para a formação feminista se eu não tiver lido os textos. Então amanhã eu vou acordar a tal hora e eu vou ler os 2 textos. Não importa, a casa tá suja, tem que varrer, tem que passar pano, tem que lavar não sei o que, tem que lavar roupa, tem que... Não importa, isso vai esperar mais um dia. No domingo eu cuido, entendeu? No domingo eu cuido de tudo. E aí eu fiz exatamente, eu acordei no sábado de manhã sem culpa, sem autocrítica, sem me flagelar,
nhenhenhê. Não, acordei calmamente, tá? Peguei os textos, sentei na cama mesmo, que eu percebi que é confortável, eu gosto, encosto lá e tal na cabeceira. Sentei lá, pá, as cachorras ficavam ali em volta, abri a porta para elas, elas saíram, brincaram, foram, latiram, a hora que queriam entravam, aí daqui a pouco, porque isso foram passando as horas, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu lá estudando, né? Eu lá lendo. Aí uma hora elas cansam, elas vêm, elas deitam do meu ladinho, não sei o que. E acabou que eu li os 2 textos, terminei a tempo, terminei meio-dia e pouco, porque eu vou lendo e anotando, né, gente, coisa. Então eu não leio rápido. Aí eu li os 2 textos nessas horas, nessas 4 horas aí, terminei meio-dia e pouco. Tomei um banho, tal, comi e fui pro encontro, entendeu? E foi maravilhoso. E aí acabou, depois das 6 o encontro, 2 horas eu estava lá, cheguei pontualmente e tal, levei lanchinho, né, tudo certo. Aí discutimos, dei ali a minha leitura, minha análise também, pá, debatemos, conversamos, acabou, voltei para casa felicíssima, entendeu? Realizada, porque um dos textos, principalmente, eu achei maravilhoso, da Psitelli, Adriana Psitelli, achei maravilhoso, e o outro era da Joan Scott, eu gostei mais ou menos, não gostei tanto assim, mas o da Psitelli me impactou, adorei. Voltei feliz pra casa, aí tá, tomei o banho, me arrumei, fui lá apresentar o show, ok. Mais de 2 da manhã, que acabou, né, acabou o evento, acabou tudo isso aqui. Falei com o artista, tirei foto com o artista, conversei com as produtoras, tirei foto com as produtoras. Ok, tá, me despedi de todo mundo, vim embora. Cheguei em casa, eram quase 3 da manhã. Ok, mas sabe assim, tranquila. Tipo, eu fiz tudo o que eu planejei fazer neste sábado. Fiz. E ainda pensei assim, né? Tinha planejado assim, domingo, como eu vou trabalhar na noite de sábado, domingo de manhã eu vou dormir, eu vou estar cansada, tal. Aí à tarde eu levanto, aí eu limpo a casa, tal. Chegou no domingo, gente, eu tava destruída, mas destruída não só por causa do show, do sábado, destruída da semana, exausta, não tive dúvidas, sem culpa, sem dramas, sem dúvidas. Dormi o dia inteiro, sabe aquela coisa? E aí levantei já quase de noite, e sem culpa, sem ficar lá me martirizando porque eu deveria. Eu tô começando a entender, porque eu ainda me cobro muito, eu me cobro assim absurdamente. Porque eu devia, porque assim, de tudo, dos cuidados com o meu corpo, porque eu devia estar com a barriga travada, tanquinho, e cuidar, porque a pele é flacidez, ou isso, aquilo, até, né, tudo que eu tinha que ter lido, todos os textos de todos os autores, pesquisa musical para os programas da rádio, nossa, como eu devia ouvir mais música, como eu devia todo dia ter 1 hora que eu parasse tudo para ouvir música e bababá, e como eu deveria também isso, e como eu deveria também aquilo, e como eu deveria cozinhar, ou seja, eu ainda me cobro muito. Mas eu tô começando a compreender, né, que isso é só um desgaste, isso é só destruidor, isso é só paralisante. Começando a assumir, não é fácil, tá, gente? Ainda mais eu, virginiana com ascendente em virgem, imagina, né? Mas eu assumi, não, sou super falha, cheia de imperfeições. E como diz minha amiga que eu tava dando carona agora, não, eu não sou dona de casa, eu sou dona da casa, né? Então assim, vai ter esferas da vida que vão estar uó mesmo, e caótica, não dou conta de ser perfeita em tudo, não dou conta de ser perfeita nem em lugar nenhum, tô dando o meu melhor, mas assim, nem dar o meu melhor em tudo eu vou poder, não vou poder, entendeu? Por exemplo, não vou dar o meu melhor para essa melhor dona de casa que eu, não, né? Já decidi que não.
Claro que a minha casa tá lá, eu limpo, eu cuido, tanto que vivo eu e as cachorras, ninguém tá doente. Tá todo mundo saudável, todo mundo limpinho, todo mundo não sei o que. Agora, a casa tá varrida, mas tem lá a marquinha das patinhas? Tem. A hora que der tempo eu passo pano. Pronto, é isso, né? Antes não, eu tava acordando, isso durou uns meses, gente. Acordava, na verdade isso durou um ano, porque quando eu adotei as 3, né? Quando eu adotei as outras 2 mais novas, aí eu comecei com essa paranoia. Acordava antes das 6 da manhã, aí varria a casa toda e tal, enquanto elas brincavam lá fora. E aí passava pano na casa toda. E eu não passo pano assim, pego um balde, ponho a água com desinfetante, passo pano, aí pego aquele pano que eu passei no chão e boto no balde, enxago e passo de novo. Não. Botava o pano na água com desinfetante, passava numa parte do chão, vamos supor ali uma areazinha, um quadrado. Ia lá no tanque, esfregava o pano com sabão lá no tanque, voltava com pano limpo, botava naquela água limpa, desinfetante, passava de novo em mais um pedaço. Ia lá no tanque, lavava com sabão. Gente, assim, virginiana. Porque, na minha concepção, você colocar aquele pano que você passou no chão, na água, no balde, e aí só enxágua ali no balde e passa de novo, você começa a espalhar a sujeira, porque bota a sujeira na água do balde, suja aquela água do balde, e com aquela água suja que vai sujando cada vez mais, você vai passando pano na casa. Não, pra mim não faz sentido. Então, enfim, agora, o trabalho é dobrado. A cada vez que você passa o pano no chão, você vai lá no tanque e esfrega aquele pano de chão com o sabão. Por exemplo, eu destruí a pele das minhas mãos assim. Eu tinha uma mão toda linda. De 2 anos pra cá, a pele da minha mão, a pele das minhas mãos está horrível. Envelheceu 10 anos por causa disso, porque toda hora eu tô esfregando alguma coisa lá no tanque com o sabão e eu não tenho aquele hábito, vou pôr a luvinha, depois de tudo eu passo creminho na mão. Não, então assim, minha mão foi destruída nesse processo. E aí, o que acontece? Quando estava chegando pro final de eu passar pano, assim, já lá na cozinha, eu suava de escorrer, de pingar no chão o meu suor. Aí tocava o celular, 8h30 da manhã. Era exatamente, eu acabava essa função toda 8h30 da manhã. Pegava, botava as cachorras pra dentro, acabei de limpar a casa, botava as cachorras pra dentro, ia tomar banho e aí saía pra rádio. O que acontecia? Quando eu chegava na rádio, eu comecei a perceber que eu já estava exausta. Então assim, nas primeiras horas da manhã, gente, e eu já estava exausta, estava cansada, já estava assim, sabe, a cabeça já tinha me desgastado. Aí, né, nesse processo, esse ano, perdi uma das minhas cachorrinhas, né, ela faleceu. Eu fiquei muito sentido, isso me dói muito até hoje, assim, me magoou muito ter perdido minha bebezinha. Mas depois disso também, eu também percebi que essa loucura de eu estar lá limpando, correndo, faz pra lá, faz pra cá, dá atenção pro namorado, não sei das quantas, eu não consegui ter o sangue frio, a cabeça no lugar, para prestar atenção nela, prestar atenção e perceber que ela havia sido intoxicada e que ela estava adoecendo, que ela estava piorando, que não era o frio, a mudança do clima, sei lá, isso aqui, que a minha cachorrinha, minha bebezinha, estava mal. Eu não consegui perceber, de tão no automático e correndo e enlouquecida e que eu estava. Depois disso, depois que eu a perdi, né, passou o luto, o tempo do luto, que na verdade não sei, porque na verdade até hoje me dói, talvez eu esteja de luto até hoje por causa dela também. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu tô hierarquizando errado, E aí parei, falei, não, tô freando, tô revendo, reformulando, redimensionando, né, a importância de cada coisa. É claro que eu não... Ai, que bom, gente, o vizinho aqui, primeira casa do condomínio, ficou pronta ainda agora, aí mudaram os donos. Aí eu tinha pedido pro mestre de obras, porque eles sempre fazem uma mesinha, né, uma mesa assim de madeira rústica que eles usam na obra, e uns banquinhos. Aí eu pedi pro
mestre de obras. Ah, mestre de obras, tá, a gente descarta, joga fora. Pode passar aqui daqui a um mês que eu te dou. Aí eu passei um pouco depois, né? Aí já falei com o dono. Falei, pois é, porque eu tinha falado com o mestre de obras, será que, vizinho, você vai descartar? E tá, sim, vou jogar fora, então tá, eu te dou. Falei, então tá, então eu passo depois combino de passar. Só que isso já foi, acho que no fim de semana passado. E hoje já é quinta-feira, então assim, eu tenho que ir logo, porque ele não vai também ficar segurando aquilo no quintal, ainda mais agora que começou a chover, e madeira pega chuva e estraga, né? Então eu tenho que ir, ou amanhã, sexta, ou nesse sábado, eu vou ter que vir aqui ver, né? Encontrá-lo em casa, ele, a esposa. Aí pediu, vizinho, tudo bom, tá? Então, eu posso levar? Como é que é? E aí fazer umas 2 viagens, porque uma das mesas é grande. Então eu vou ter que trazer com o porta-malas aberto. Ainda bem que é aqui dentro do condomínio, né, pertinho. Mas eu tô apaixonada por essas mesas. Ela é muito rústica, ela é feita muito mal acabada até. Aquela mesa de pedreiro, não é uma? Mas eu quero. E ele me deu, tô muito feliz. Aí eu vou pegar e vou colocar na minha varanda. Ou dentro de casa, porque qual o problema na minha varanda? Tem 3 cachorros machos no terreno onde eu moro, né? Dos outros apartamentos. E eles estão fazendo pipi na minha varanda por causa das minhas fêmeas. Ai, gente, olha que drama, né? Mas enfim, também comecei a relaxar. Falei, não. Aí eu vou com o regador de plantas. Aí rego o xixi, assim, tiro o xixi, limpo. E aí no fim de semana é que eu lavo a varanda em sério e ela fica toda brilhando de novo. Bom, gente, cheguei, vou encerrar. Ótima noite de quinta. Até amanhã. Mais novidades eu conto e até já.